Turma, saudade de pregar aqui, né? Acho que foi dos 10 anos de ministério o semestre que eu menos preguei, porque tirei férias, depois tive um ou outro contratempo, doença, e as últimas 3 semanas eu estive aqui, uma delas apenas, e não estive aqui, então estou destreinado, tá, turma? Vamos tentar retomar aqui. E eu quero retomar lidando com a segunda parte de uma história que nós começamos a lidar algumas semanas atrás, que foi a história de Saul. Nós fizemos uma introdução, eu vou retomar a história já, mas dentro daquela minissérie que eu trago de vez em quando sobre personagens do Antigo Testamento, e nós tínhamos visto em primeiro lugar, alguns meses atrás, a queda, confrontação, disciplina e restauração de Davi. E depois seguimos com a queda, a confrontação e a desgraça de Saul, que é o que nós vamos começar a lidar hoje, terminar, se Deus quiser, hoje. A gente vê que nas Escrituras que Davi é um personagem único, ele faz uma besteira muito grande, ele peca, mas de alguma forma tudo termina com restauração. E tendo lidado com Davi, eu pensei, por que Saul, que para nós teria um pecado aparentemente menor, não é menor, vocês vão entender já, mas por que Saul não teve o mesmo processo de restauração de um Davi? E começamos a trabalhar então, 1 Samuel capítulo 15, vou pedir que você abra comigo, nós vamos trabalhar bastante o texto, mas antes eu quero retomar o que nós já vimos aqui, vou contar a história de novo, retomar o que nós já vimos e aí seguir hoje basicamente com a reação de Saul à confrontação e depois com a sua desgraça efetivamente. A história, abra comigo 1 Samuel 15, a história é assim: Deus decide em 1 Samuel 15 executar juízo contra os amalequitas, um povo que em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Deus tinha prometido. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Em Êxodo, Deus tinha prometido destruir os amalequitas e bastante tempo depois, 400 anos depois, ele efetivamente leva essa questão da destruição a cabo, enviando Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, com a ordem de destruição total. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, Deus diz: agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus então estabelece uma ordem para Saul, o seu representante, para que ele destrua os amalequitas, e Saul então vence a batalha, mas Deus aparece de alguma forma para o profeta Samuel e diz: Samuel, deu ruim, porque Saul não fez o que eu mandei. E aí Samuel descobre então que Saul não matou todo mundo, e Samuel então viaja para confrontar Saul, e quando Samuel chega, fala: Saul, e aí, o que aconteceu? E Saul diz assim: olha, eu obedeci. E aí Samuel fala: meu amigo, não obedeceu. Dá para ouvir daqui o som do mugido dos animais. E Saul tinha poupado não só o melhor dos rebanhos, Saul e seus soldados, mas tinha poupado o rei também. E há todo um diálogo que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, em que Samuel confronta Saul, até que Saul admita finalmente que ele errou. E esse vai ser esse longo processo que já foi discutido, parte dele na última conversa. Eu vou trazer aqui o resumo para vocês, quando nós apresentamos a tarefa, que eu já trouxe para vocês hoje, a execução de Saul, que foi um cumprimento parcial, e quando Samuel já tinha confrontado a priori Saul, lidando com 3 termos nessa confrontação, que houve uma obediência parcial, que no fundo significou uma desobediência total, que houve uma rebeldia da parte de Saul, equiparada à feitiçaria, no sentido de que
aquele que usa feitiçaria, ele tenta controlar os poderes da divindade, e isso é uma forma de estar acima da divindade. Então, nesse sentido, feitiçaria equivale à rebeldia, e trabalhamos também a arrogância, a estátua de Saul, como equivalente à idolatria. E essa é a confrontação de Samuel com Saul. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje é isso daqui. Quero começar com vocês hoje lidando com a reação de Saul, a confrontação de Samuel. E é interessante, o texto vai falar aqui, vai mencionar para a gente aspectos importantes da relação, digamos assim, entre Deus e Saul, a Saul como seu representante. Essas relações são muito importantes do ponto de vista teológico. O que eu estou dizendo para vocês? A grande violação de Saul, ela não é uma violação pessoal como foi a violação de Davi quando ele peca com Batseba. O grande problema de Saul é uma violação pactual. O rei, como representante de Deus, deveria executar os termos da aliança, especialmente da aliança abraâmica, quando Deus disse na aliança abraâmica: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nesse sentido, os amalequitas, ao amaldiçoarem o povo, estavam sendo condenados por Deus, e Saul deveria executar esse juízo. Isso é o aspecto teológico mais importante, mas não é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. O que eu quero trabalhar com vocês hoje são as dinâmicas, eu chamaria de dinâmicas internas de Saul, que levam a essa violação pactual. O que está acontecendo com esse indivíduo que ele tem uma ordem, ele não cumpre totalmente, e quando ele é confrontado, ele ainda não reage com arrependimento. Isso vai ser muito importante para a gente compreender, de fato, o que é e o que não é arrependimento. É isso que nos interessa hoje nesse texto aqui, um texto em que vai lidar com essas dinâmicas internas de Saul, e eu já vejo que está tudo meio bagunçado ali na ordem das coisas. Gastei bastante tempo fazendo isso ontem, mas tudo bem. Diz assim o texto, 1 Samuel 15, 12, eu vou ler do 12 ao 15 e pular depois para o 20 a 21. Eu quero que você observe o que está amarelinho aqui. A dinâmica interna de Saul. Olha que interessante. De madrugada, então, assim que Deus avisa para Samuel que Saul pecou, de madrugada foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Eu pulei uma parte do texto em que Samuel relata o que Deus havia falado para ele. Versículo 20 diz assim: nessa confrontação, disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. Observa as ênfases que eu estou dando. Quando Saul fala de si é uma coisa, quando ele fala dos outros é outra. Então, eu obedeci, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Turma, Saul reage à confrontação de Samuel, em primeiro lugar, com esse termo que eu estou trazendo aqui com vocês, com a autojustificação. Eu quero que você observe, olha que interessante. Toda vez que Saul fala de si mesmo nesses amarelinhos aqui, ele fala de forma positiva. Primeiro, ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, segui as instruções do Senhor. Eu segui. Depois ele vai falar: os soldados trouxeram, eles que trouxeram dos amalequitas o melhor.
mas eu obedeci o Senhor, eu cumpri a missão. Os soldados que tomaram as ovelhas, Então observa que quando Saul fala de si mesmo, é sempre de forma positiva. Quando ele fala dos soldados, fala, aí o problema é dos soldados. Turma, interessante que essa autojustificação, a gente vai ouvindo no ministério as histórias, e pastores, né? Ouvem muitas histórias difíceis, histórias de pecado, histórias que você começa a ouvir, você quer chorar no começo, você chora no meio, você chora no final. Histórias terríveis de pecados, de quedas, de lutas. Mas me chama a atenção nas histórias. Quando eu ouço a história, às vezes alguém que caiu, um pecado mais sério, há pecados no Antigo Testamento que ensejavam a morte, o indivíduo apedrejado na porta da cidade, esses pecados, você fala, puxa, é algo grave. Quando alguém me traz uma situação e quando ele fala, ele é a parte boa. Todo mundo ao redor é ruim, mas o indivíduo é a parte boazinha. Não, eu fazia o que era certo. A pergunta que eu tenho feito, que talvez seja a pergunta do texto, ok, então você é a vítima. Todo mundo é mau, você está dizendo que você errou, mas por causa... Me diz o seguinte, então qual é o seu pecado? Essa é a pergunta. Por que você está aqui? Se está todo mundo mal e você é só uma vítima, qual é o seu... Dá um nome para mim, eu quero entender o que aconteceu. Porque quando você olha o que Saul diz de si mesmo, esse homem, talvez ele vai responder assim, qual é o seu pecado, Saul? O meu pecado é amar demais. Sabe? Eu sou perfeccionista, né? Sabe essas coisas assim, que o cara dá essa mudança. Turma, se nas nossas histórias de confissão de pecados, nós somos os heróis, isso não é uma confissão, isso não é arrependimento. Eu estou apenas me justificando em relação a pecados dos outros. E deixa eu falar para vocês, vocês vão ver mais para frente, os outros pecam também. Mas é interessante que um sinal de não arrependimento é essa autojustificação. Eu estou numa posição mais elevada em relação aos outros que talvez tenham pecado. O texto segue, ainda nos mesmos versículos, agora com os versículos que faltaram ali, do versículo 15 ao 20, há uma segunda reação de Saul com a confrontação de Samuel. E olha lá, eu quero ler os amarelinhos aqui, que estão nos versículos 13 a 20, é o que diz ali. Eu segui as instruções do Senhor, e aí Samuel diz, então que balido de ovelhas é esse, que mugido de bois é esse? Aí Saul responde, olha, os soldados trouxeram os amalequitas, mas destruímos totalmente o restante. Trouxeram bois, mas o resto a gente destruiu. E aí o texto segue, quando Saul manda ele ficar quieto, Samuel manda Saul ficar quieto, versículo 18, Samuel repassa a ordem de Deus, o enviou numa missão ordenando, vai, destrua completamente. E diz, por que você não obedeceu ao Senhor, Saul? A missão era destruir completamente, você não destruiu. E Saul responde, mas eu obedeci, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Segunda reação de Saul, a proposta de arrependimento, a confrontação de Samuel, é a relativização do mal ou do que é certo e errado. Eu quero lembrar vocês que havia ordens claras do Senhor de destruir, não só destrua completamente, ele colocou as categorias na ordem. Ele colocou a categoria, por exemplo, de homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. E instruções claras. A ordem é essa. Revelação clara. Deus quer de você isso. A resposta de Saul é, eu cumpri. Veja,
A gente só deixou um restinho. Não, assim, pensa como eu obedeci, só poupei um rei de tantos que a gente matou. E Samuel tem a experiência que muitos de nós que confrontamos pecados, nós temos muitas vezes. Eventualmente há ordens claras de Deus, coisas que Deus proíbe ou que Ele ordena na Escritura, muito claras, muito claras. E a resposta, eventualmente, numa confrontação é: quem disse que é 100% assim? Quem disse que é pecado? Quem disse que a ordem bíblica foi assim? Eu cumpri a maior parte. Turma, na Escritura, obediência é uma coisa do tipo, é uma questão do tipo sim ou não. Existem coisas na vida que são, a gente consegue dar proporções. Até um dia desse fui fazer um orçamento lá em casa, de revestimento de uma coluna, e o rapaz lá, o empreiteiro, falou assim, olhou uma coluna que eu tinha em casa e falou assim: eu consigo fazer a sua coluna 30% melhor. Eu fiquei pensando como que é esse cálculo, né? Que é? 1/3 da coluna vai ficar melhor? Então eu não entendi, mas é interessante que há coisas na vida que são proporcionais. Eu posso fazer algumas coisas 80% de uma tarefa aqui. Na Escritura, entretanto, turma, obediência é do tipo tudo ou nada. Sim ou não. O que eu estou dizendo? Eu obedeci 30%. Isso significa, teologicamente, que você desobedeceu 100%. Eu obedeci, no caso aqui, se de fato ele deixou só o rei, que eu duvido, porque os amalequitas aparecem depois no livro. Se ele deixou só o rei, eu obedeci 99,999%. Não, meu amigo. Você desobedeceu 100%. Porque a Escritura dá a ideia de que a obediência acontece de forma inteira, imediata e interna, ou não é obediência. Nós já tratamos isso da última vez. Se algo é certo, ainda que ninguém faça, continua certo. E se algo é errado, ainda que todo mundo pratique, continua errado. E mais. É interessante que Saul se coloca numa posição diferente dos soldados. E ele relativiza, ele dá a ideia de que eu sou o rei, da minha parte eu fiz. Saul não sabe o seguinte, turma. Eu sou pastor, ou estou pastor, já há um tempinho, 10 anos. Quando algo é errado, e se eu fizer como pastor, aquilo sendo errado, o fato do pastor praticar não torna o errado certo, continua errado. Vou falar mais. Pessoas que você ama, que eu amo eventualmente, quando tem uma coisa que é errada, se essa pessoa faz o que é errado, o fato de ser uma pessoa que eu amo, não torna aquilo que é errado certo, continua errado. Se Saul é o rei, e a ordem era, o certo era destruir completamente, não é porque o rei faz, que aquilo que era para ser feito, não faz, aquilo agora se torna certo porque ele é o rei. A gente tem essa tendência, turma, de relativizar essas questões, que ordens de Deus são ordens de Deus, ou a gente cumpre, ou a gente se arrepende e tenta cumprir novamente. Ou é certo, ou é errado. Estou mencionando ordens claras, aquelas ordens como essa que foi dada a Saul. Mas o texto segue ainda nos mesmos versículos, e eu quero trabalhar agora a penúltima reação de Saul à confrontação, que é a chamada que eu estou chamando aqui de transferência de culpa, que decorre desses outros processos aqui. Se ele se auto-justifica, ele não justifica o outro. Se ele relativiza o mal, para ele é uma coisa, para o outro é outra, e obviamente ele vai agora transferir a culpa. E observa aqui como ele transfere a culpa especificamente para os soldados.
Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, primeiro azulzinho ali. Os soldados os trouxeram. Versículo 21. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. E finalmente, quando Samuel insiste e fala, você errou e tudo mais, Saul responde, pequei. Vai assumir agora. Violei a ordem do Senhor, as instruções que você me deu. E aí ele fala, tive medo dos soldados e lhes atendi. Turma, essa questão de transferência de culpa é uma reação muito, muito, muito comum nas confrontações aqui e ali. E a transferência de culpa acontece para alguns sistemas fixos. Primeiro, no caso aqui que eu vou trabalhar já já, a gente transfere culpa para outras pessoas. Essa pessoa, ela me forçou, ela insistiu. A gente transfere culpa, não está no texto aqui, em outros textos, transfere culpa eventualmente para circunstâncias. Você tem que entender o que eu estava passando. A gente transfere culpas eventualmente para elementos biológicos. Não, isso foi meu cérebro. Normalmente a gente tenta terceirizar a culpa, essa é a realidade. No texto aqui são os soldados. São eles que, segundo Saul, trazem os bois, trazem as ovelhas. E aí você poderia fazer a pergunta, Saul, foram os soldados que trouxeram? Quem comanda os soldados? São os sargentos. Ok? E quem comanda o sargento? São os tenentes. E quem comanda os tenentes, Maurício? É o capitão. Quem comanda os capitães? Ou capitães, desculpa. Cadê o Tiago? Não é? Quem comanda o grupo de capitães? É o major. Quem comanda o grupo de major? Tenente coronel. Quem comanda o grupo de tenentes coronéis? E se fala de exército, que é o caso aqui, quem comanda os coronéis? São generais. E a pergunta, Saul, quem comanda os generais? É o rei. Então nessa longa cadeia de comando, a responsabilidade é sua, meu amigo. Se os soldados trouxeram no mínimo com vista grossa do rei. Isso no fundo é uma admissão de culpa, mas ninguém quer. Todo mundo fala, são eles. Isso é difícil quando você tem cargo de liderança. A gente muitas vezes, claro que os subordinados têm culpa, mas quando a gente vê o mal e não faz nada, a culpa que era exclusiva dos subordinados se torna culpa também de quem está acima. E tem aqui, você vê a famosíssima frase do Jardim do Éden. Vocês vão lembrar que quando o casal cai ali e Deus vai confrontar Adão e fala, Adão, você comeu do fruto? E Adão responde assim, foi a mulher que tu me deste. Essa é a frase clássica, né, que a gente brinca até na igreja. É sempre a transferência, foi a mulher, primeiro transferência para ela, e que tu me deste, a transferência, foi o Senhor que me colocou nessa enrascada aqui. Turma, ouça o que eu vou falar para vocês. Em toda queda, mas quase sempre tem sugestões, pressões, pessoas envolvidas. É raro alguém cair 100% sozinho. Mas no dia que um de nós decide pelo pecado, eu tenho que assumir 100% da minha responsabilidade. A pessoa pode me sugerir, ela pode me incentivar, mas a decisão final sempre é de quem caiu. Pessoas são relevantes. Veja, eu não estou dizendo que circunstâncias, pessoas, biologia não é relevante. É relevante. A própria Escritura diz, não se engane. E quando começa com não se engane, é porque as pessoas se enganam. Ela diz, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Companhias, amizades, grupo de soldados é relevante. Mas o que determina a queda de alguém é a sua decisão pessoal. E eu quero terminar essa parte aqui da reação de Saul à confrontação de Samuel, agora com os versículos 24 a 31. E eu vou ler para vocês, porque essa parte nós ainda não lemos. A confrontação,
Saul, então, ele se auto-justifica, se coloca acima dos soldados, diz: não é bem assim, eu obedeci, só foi um pequeno deslize, relativiza o que é certo e errado. Ele fala assim: de fato, eles são culpados, eu não. Mas eu quero trabalhar a última reação para depois a gente lidar com a desgraça de Saul. Nessa confrontação, Saul responde assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, está indo bem, né? Está indo bem. Perdoe o meu pecado. Turma, podia ter um ponto final aqui, né? Podia ter um ponto final. Para Davi teve. Davi, quando nós estudou aqui, ele disse assim: pequei contra o Senhor. Ponto. Gente, a diferença entre o ponto e uma vírgula é isso que vai vir aqui. Pequei, perdoe o meu pecado. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado. Não é nem vírgula, é uma aditiva aqui. E volte comigo para que eu adore o Senhor. Como assim? Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei. Consequências. E quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Você imagina a cena, não é? De Samuel saindo, o rei... Podia ter câmera, né? Você imagina o rei segurando, o profeta sai, rasga o manto. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Tem ponto, mas não termina aqui. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Eu estou chamando aqui essa reação de aceitação seletiva das consequências. Tem coisa que Saul meio que aceita, tem coisa que ele não aceita. Interessante nesse texto, vamos só relembrar um pouquinho, na queda de Davi, quais foram as consequências para Davi quando ele caiu com Batseba. Primeiro, ele perdeu o filho que teve com Batseba, que ela engravidou, aquele menino morreu. Veio violência na família, a morte de Amnon estuprou sua irmã Tamar, depois foi morto por Absalão. Absalão tomou o reino e teve depois a morte de Adonias. Davi perdeu temporariamente o seu reino, o seu reinado. Absalão governou por um tempo. Absalão violou as suas concubinas, as meio que esposas de Davi, em praça pública. Davi foi amaldiçoado por um homem chamado Simei. Tudo isso aconteceu, tudo isso. E aproveitando o gancho, quando Davi é amaldiçoado por Simei, e aí Davi estava caminhando, diz o texto de 2 Samuel 16, caminhando com a tropa de elite, osso duro de roer, ali do grupo de Jerusalém, caminhando ali, fugindo de Absalão, mas com soldados de elite. E chega um cara na montanha, começa a tirar pedra em Davi, amaldiçoando Davi: saia daqui, assassino, bandido e tudo mais. E aí o general diz: você quer que eu mate? E a resposta de Davi em 2 Samuel 16:10 é: ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Quem poderá questioná-lo? E depois ele repete que amaldiçoe, pois o Senhor é que lhe mandou fazer. E Davi termina dizendo assim: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Eu estou contando aqui o que acontece com Davi para vocês entenderem o seguinte: em tudo isso que aconteceu com Davi, consequência do seu terrível pecado, Davi até pediu misericórdia, mas ele nunca reclamou. Nunca reclamou.
sendo amaldiçoado, perdendo um filho, perdendo o outro. Ele entendeu que aquilo eram as consequências. Mas quando você olha Saul no texto, Saul fala o seguinte: ele só quer passar um band-aid no câncer. Me perdoa, foi mal, hein? Putz, olha, errei, nossa, e agora? Mas volta comigo, vamos adorar junto. Me honra perante as autoridades. Pegou mal esse negócio de rasgar o manto, parece que eu estou implorando. Eu até acho, olhando o texto como um todo, que Saul esperava alguma reprimenda de Samuel. Isso ele topava. É uma consequência esperada, não matou o rei, não matou os bois. Mas quando chegam as consequências severas, ele fala: peraí, essas eu não quero. Turma, uma pessoa arrependida sabe que seu pecado tem consequências. Ela resignadamente, ela pode pedir misericórdia, ela pode clamar, mas no fundo ela aceita que há consequências esperadas e há consequências não esperadas do seu próprio pecado. Davi clamou para o seu filho, que morreu, aquele primeiro, até o momento que o menino morreu. Depois ele entendeu que era a mão de Deus e que Deus tinha colocado, de certa forma, olho por olho, dente por dente ali. Saul não. Saul quer algumas consequências, ele aceita, outras não. E essas são as reações de Saul à confrontação de Davi. Vou passar aqui o resumo para vocês. Ele se auto-justifica, ele relativiza o mal, ele transfere a culpa para os soldados e não aceita a plenitude das consequências. Turma, isso é uma pessoa não arrependida. Na minha percepção, talvez se um desses elementos estivessem presentes, já seria suficiente para a gente avaliar que, pelo menos naquele momento, esse indivíduo ele não está assumindo plenamente as suas responsabilidades, não está no arrependimento bíblico. Essa é a reação de Saul. E quando tem a reação de Saul, agora ele não se arrepende, vem as consequências, e é isso que eu quero trabalhar com vocês para terminar esse estudo aqui. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Versículo 35 agora. O Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. A primeira consequência do não arrependimento de Saul, que é a grande desgraça de Saul nesses três elementos, é uma consequência de perda. E a primeira é a perda da posição. Ele não mais será o rei de Israel. Turma, todo pecado que a gente comete, grave ou não, sempre é uma troca. Eu sempre ganho algo e eu perco algo. Normalmente é assim, o ganho do pecado ele é momentâneo, é irrisório e é pequeno. E a perda do pecado ela é prolongada e grande. Então eu ganho alguma coisa, sempre ganho alguma coisa. Sempre tem alguma satisfação, algum prazer, alguma coisa que eu desejava muito, que eu tenho. Mas sempre tem uma troca, tem uma perda. Normalmente o pessoal quer o ganho, mas não quer a perda. Mas olha o que acontece com o não arrependimento aqui. Primeiro, perda da posição. Perda mais óbvia aqui. A dinastia de Saul termina com Saul. Não vai ter filho de Saul no trono. Ele deixará de ser o rei. O privilégio de ter sido o primeiro rei de Israel se torna um fracasso retumbante na manutenção da sua dinastia e um fracasso espiritual retumbante. Essa é a realidade. Quando o profeta rasga o manto, ele diz: rasgou o reino de você hoje e Deus entregou a alguém que é melhor que você. E é interessante que é usado o verbo arrepender-se aqui no versículo 35, que significa muitas vezes estar de luto. Deus esteve de luto pela situação de Saul.
E eu sempre penso nessa questão de perda de posição, que normalmente é onde as pessoas mais se chocam. Todo mundo que tem alguma posição de autoridade, quando erra feio, especialmente no reino de Deus, perde a sua posição. E turma, é justo. O rei vai perder sua posição aqui. Pastores que cometem pecados graves, socialmente graves e espiritualmente graves, perdem sua posição também. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O texto bíblico diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Turma, perda de posição, ela é algo que dói bastante para o público em geral, justo. E eu vou falar para vocês, turma, é sempre uma preocupação minha. Houve momentos na minha vida em que eu estive muito perto de cometer pecados bem complexos, mas muito perto, que ensejariam uma perda de posição. Hoje eu estou muito consciente como pastor de vocês, que eu não penso estar de pé. Eu lembrei, esses dias, de quando minha mãe, há 1 ano e meio atrás ou mais, quebrou o ombro. Vocês lembram que ela quebrou o ombro, fez cirurgia, e por um bom tempo ela ficou com dificuldade, com medo de caminhar, fez a cirurgia, pôs pino, ficou com medo de caminhar e de cair e quebrar, talvez o outro ombro, requebrar o ombro que tinha quebrado. Então, muitas e muitas vezes, para ela caminhar, sem ela precisar, eu punha o bracinho do lado, porque ela ia comigo ali devagarinho, para não correr o risco de cair. Turma, é assim que eu me sinto muitas vezes como pastor. Alguém que precisa de irmãos para nós caminharmos juntos, irmãos da liderança, irmãos da igreja, para não cair. Porque a queda de um pastor não quebra um ombro, quebra uma igreja, quebra um ministério, uma família. Mas essa é a perda principal para as pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção que existem mais duas aqui no texto, vocês vão ver que estão ali, do privilégio funcional e da proximidade, que são piores e as pessoas não percebem. Primeiro, perda do privilégio funcional, o azulzinho aqui no texto. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor. Agag era o rei, o amalequita que sobrou. Quem tinha que matar o rei era Saul. A ordem foi dada a Saul, não a Samuel. O privilégio de ser aquele que cumpria a ordem do Senhor era de Saul. Ele perde esse privilégio. E eu imagino Samuel já velhinho. Diz o texto que ele despedaçou. Eu imagino a ira desse homem ao ver aquele rei vivo, sendo que era o nome do Senhor, o nosso Deus, que estava em jogo. Então Samuel despedaçou o privilégio do extermínio dos inimigos de Deus. Não foi de Saul. Quem terminou a obra foi Samuel. Quando alguém não se arrepende dos seus pecados, a sua funcionalidade no reino fica prejudicada. Turma, eu tenho amigos tão queridos. Um deles prega muito bem, muito bem, muito bem. Hoje não pode pregar um sermão, porque perdeu a sua posição buscando coisas desse mundo. Essa é a realidade. Perda do privilégio funcional. Mas eu quero enfatizar agora, para a gente encerrar o nosso estudo aqui, a última grande perda. Versículo 35 diz assim: nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então está dizendo que nunca mais Samuel viu Saul. E de forma oposta, está dizendo que Saul nunca mais esteve com Samuel. E eu quero trabalhar um pouquinho essa perda que eu estou chamando de perda de proximidade. Samuel aqui, turma, ele é o profeta. É aquele que recebia de Deus as mensagens
e entregava para o povo, especialmente para o rei. O não ter contato com Samuel significa não só um contato pessoal, significa a perda da possibilidade de ouvir diretamente da boca do profeta as instruções que o Senhor Deus tinha para Saul. De certa forma, é uma perda de algum tipo de conexão com Deus, pelo menos de receber da parte de Deus alguma informação. Saul, diz o texto, nunca mais teve o privilégio de ouvir o profeta dizer: assim diz o Senhor para você. E essa é a realidade que muitas vezes a falta de arrependimento traz. Eu quero trabalhar um pouquinho com isso. Eu estava conversando com um pastor mais experiente, mais de ano passado, um ano e meio atrás, compartilhando uma situação familiar, da família estendida, bem difícil, bem triste, de pecado, de uma pessoa que decidiu viver uma vida longe do Senhor, e essa pessoa tinha sido ovelha dele, e eu contei a história, falei: você precisa saber o que aconteceu tal coisa, e foi muito triste. E eu achei interessante que esse pastor experiente podia ter dito assim: nossa, que ruim para a fama do evangelho que essa pessoa fez, porque foi ruim. Nossa, que ruim para a família próxima saber disso, não é? É ruim. Mas esse pastor disse assim: nossa, Pedro, que triste que essa pessoa está longe do Senhor. A tragédia maior não é a perda de posição. É onde todo mundo vê: nossa, caiu do ministério. É ruim. A tragédia maior não é a perda do privilégio funcional, não pode fazer certas coisas, ou não deveria. A tragédia maior, e eu vou falar para vocês, para as pessoas arrependidas, isso não interessa, eles não estão preocupados, mas a tragédia maior é quando alguém está longe do Senhor e não se importa. Essa é a grande tragédia. A pessoa já está tão longe na prática do seu pecado, na sua vida distante de Deus, que alguém fala assim: essa conexão não tem mais, meu amigo, minha amiga. Tudo bem, eu vivo. A perda maior sempre é a comunhão com o nosso Deus, quando nós estamos diante de alguém que não se arrepende. Essa é a desgraça de Saul. Eu acho bonito que Davi escreveu 2 salmos depois que ele foi confrontado e disciplinado por Deus no caso de Batseba, o Salmo 32 e o Salmo 51. Eu quero chamar a atenção para vocês como Davi tem essa percepção do que ele realmente perdeu. Ele perdeu filhos, ele perdeu posição, ele perdeu tanta coisa, mas no Salmo 32, no versículo 7, ele vai falando de confissão de pecados, que a mão de Deus pesava sobre ele, mas no Salmo 32, versículo 7, agora que Davi está restaurado, ele diz assim: Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. Eu perdi tanta coisa, mas eu não perdi o principal, porque eu me arrependi. Eu tenho o Senhor como esconderijo. No Salmo 51, que é o segundo salmo que ele escreve, depois que ele confessa o seu pecado, ele percebe o que ele tinha perdido no versículo 11, Salmo 51, 11, quando ele diz: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É isso que ele não quer perder mais. Davi percebeu que a principal desgraça de quando a gente vive no pecado é a perda da comunhão com Deus. Essa é a realidade. Turma, foi isso que nós estudamos de Saul aqui em 2 sermões, 2 conversas. Ele tinha uma tarefa, executou parcialmente, foi confrontado nos seus pecados. Quando foi reagir, reagir à confrontação, se auto-justificou, relativizou o mal, transferiu culpa, só quis algumas consequências, outras não, e sobre ele veio a desgraça, depois a perda da posição, a perda do privilégio funcional
e a perda da proximidade. Ficou longe de Deus e do seu profeta. Nós vamos ter agora a ceia do Senhor. E eu sei que nessa igreja aqui, todos nós, não somos como Saul ou como Davi, eu acho que nós somos pior. Nós temos a habitação do Espírito Santo, nós somos pior. A gente consegue ir mais longe. Mas a questão aqui não é de natureza ou de capacidade de pecar. O que nós vamos lidar aqui na ceia do Senhor é que tipo de arrependimento eu e você queremos ter. Um arrependimento genuíno, que abre o coração e fala: eu pequei contra o Senhor. Ponto. Circunstâncias são relevantes, mas eu pequei porque eu sou pecador. Nada justifica. Ou, se nós, nosso convívio em casa, nossa vida espiritual, eu vou dizer assim: são os outros. Eu até sou bonzinho. Ou então, não foi tão ruim assim, a minha vida não é tão ruim assim. Ou eu aceito algumas coisas e outras não. Foi Davi quem disse no Salmo 51:4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A ceia do Senhor é esse momento, turma, da gente recomeçar. Todo mundo aqui precisa recomeçar. Não a cada ceia, a cada dia, diante do Senhor, confessando seus pecados, buscando Ele em arrependimento, submissão, humildade. E eu quero terminar esse momento que eu vou orar agora, a gente vai ter o momento da ceia, com o Salmo 34:18, quando o salmista, que por acaso aqui é Davi, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Oremos. Senhor Deus, nós temos sempre a tendência de achar que somos como Davi. Nós não somos. Talvez só nos pecados, não necessariamente no arrependimento. Mas nós que somos crentes, de alguma forma já participamos de um arrependimento verdadeiro, genuíno, profundo. Sabemos como é isso. E sabemos também, Senhor, que tantas vezes nós somos como Saul, buscando a nossa autojustificação, transferindo culpa, não aceitando consequências, brigando com o Senhor e com os outros. O que eu te peço hoje, nessa manhã, é que a gente dê um passo atrás e volte para o Senhor, buscando o reestabelecimento da nossa posição de proximidade. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não há nada mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. E que seja essa a tônica do nosso tempo juntos aqui na ceia do Senhor. Lembrando que o Senhor nos salvou para que a gente se arrependa, a gente seja conforme a imagem de Jesus Cristo, dia após dia. Faz isso comigo, que preciso tanto do arrependimento. E faz isso com os meus irmãos aqui também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cassiano, vem para cá, por favor, querido. Cassiano vai ser meu auxiliar na ceia do Senhor hoje.